Se estivesse com a internet, ele poderia mostrar às senhoras aqui agora. Botando sangue, forrei aquela casa minha de sangue. O chão da minha casa de sangue todo. Mas eu não chamei ninguém. Eu dobrei os joelhos no chão e orava ao Senhor. E sentia uma mão sobre mim. Sentia uma mão sobre mim dentro de casa. Mas eu não fiquei com um pouquinho de medo de morrer. Eu não tinha medo. O sangue estava saindo e eu estava alegre. A senhora sabe que horas eu fui chamar o povo da minha família para me socorrer? Já era 7 horas da manhã. Mas eu já estava dentro de casa alegre. Eu tinha alegria. Quando eles chegaram, eu disse: olha, não venha nervoso, nada disso não, porque eu já estou bem. Eu fiquei bem a noite toda. Aí quando olharam aquele monte de sangue, que isso? Você não chamou ninguém, poderia morrer? Mas eu falei: não, eu não ia morrer porque o Deus que estava comigo aqui não deixou que eu morresse. E primeiro, se fosse vontade dele, eu estaria morto. Aí fui para a posse. Chegando na posse, beleza imensa no corpo, sem aguentar andar. Mas quem olhava para mim não dizia que eu estava daquela forma, mas eu sabia que estava. Só que quando eu cheguei na posse, encontrei aquele monte de gente pelo chão, pessoas machucadas, pessoas com sangue no corpo, e ninguém entrava. Bem melhor. Mas a senhora acredita que quando eu cheguei, já estava tudo preparado para mim? Senhor, quem tá Já tinha maca preparado para mim, já forte. tinha médico preparado para mim. Tá bom? E eu fiquei imaginando, meu Deus, como pode? Glória a Deus. Ainda reclamei que eu disse, eu pensei comigo, não falei. Forte. Deus poderia até me colocar num lugar melhor, sendo da vontade dele. Eu estou bem. Mas nós temos que passar por aquilo ali que é da vontade do Senhor, É não verdade. pela nossa Umas vontade. coisinhas no sangue, Cheguei. umas coisinhas no Irmãos, sangue. assim que eu cheguei, me levaram para dentro. Mas está dito aqui que antes. Quiseram colocar em mim aquele aparelho para poder ver se tem sujeira, tem sangue por dentro do corpo. Eu não quis colocar porque eu ouvi uma voz dizer para mim: você não tem mais nada. Meu Deus, é forte. Eu ouvia dizer: você não tem mais nada. E eu falei em voz alta para minha mulher e falei para as pessoas que estavam do meu lado: eu não tenho mais nada dentro do meu corpo. Nada mais está saindo sangue. Está tudo em paz, eu posso voltar para casa que eu não tenho mais nada. Mas o médico disse: Deus proteja, Gina, toda a tua casa. você só vai sair daqui do hospital porque isso é procedimento do hospital, nós temos que fazer. O senhor não pode sair daqui. Aí, por muito custo, eu deixei enfiar aquele negócio por dentro do meu nariz. Colocaram assim. Irmã, Possa trabalhar. passei 2 que te dê dias saúde com aquilo me e te traga machucando por muita paz na dentro. tua vida. Um abraço. Mas olha, com Deus. Um beijo. Não Gina. saiu um pingo de sangue. Aí o que eles fizeram? Vamos levar ele para fazer uma endoscopia. Me levaram para fazer endoscopia. Quando chegou para fazer endoscopia, que fizeram a endoscopia, lá estava o buraco. Meu Deus. Mas não pingava um Meu sequer Deus, é forte. golinho de sangue saía daquele buraco. E eu mexendo para lá e para cá e não saía nada. E eu fui curado sem que ninguém fizesse mais nada, sem que eu tomasse nenhum remédio. Jesus. Me levaram de volta para a enfermaria. Quando eu cheguei na enfermaria, que aí eu deitei um pouquinho, quando eu fechei os olhos, irmã, eu vi um homem dessa idade me olhando e sorrindo, mas foi num piscar de olho que eu falei para minha esposa. Ela disse: aqui tem muita coisa ruim dentro desse hospital, você pode ter visto outra coisa. Mas eu falei: não, quem saiu lá de casa comigo também estava aqui na cama junto comigo, me guardando. Esse é o meu primeiro testemunho. Meu E agora eu Deus. vou lá para o outro hospital. Quando eu cheguei no outro hospital, irmão, que eu não queria ir, que eu disse a Deus: eu não vou não. Se o Senhor quiser, sendo da sua vontade, eu vou morrer aqui em casa, sendo da vontade do Senhor. Eu bati o pé contra o Senhor dizendo que não ia. Mas quando é da vontade de Deus, não tem esse que diz que não vai não. Porque Aleluia. eu bati o pé, mas quando foi na hora do Senhor, Ele disse: você vai. Eu cheguei, fui para o hospital. Mas antes de eu sair para o hospital, eu disse na minha casa para minhas filhas: não se entristeça, não fica triste com nada. Se eu não voltar, dê glória a Deus, porque eu não estou voltando. Se eu voltar, dá glória a Deus também, porque estou voltando. Porque o Deus que está na minha vida, o Deus que eu estou vendo, Ele vai comigo, aonde eu estiver. Meu Deus. Se eu voltar,
dê glória. Se eu não voltar, dê glória a Deus. E não chore, porque vocês sabem na mão de quem eu estou. Glória a Deus. E fui, irmão. Fui para o hospital. Assim que eu cheguei neste hospital, uma enfermeira, vieram 3 enfermeiras e uma médica. Eu estava andando normal. O que elas fizeram? Tentaram tirar sangue de mim, mas não conseguia de forma nenhuma. Olha como Deus faz. Deus sabia que eu ia voltar para casa. Porque eu não estava perante a eles, eu não estava da forma que eles queriam que eu tivesse para poder ficar. Vamos dizer, doente demais para poder ficar. Então, uma dessas mulheres, que era médica, falou, não conseguiu encontrar a veia, disse, eu vou fazer uma incisão no Senhor. Aí eu falei, pode fazer. Eu tinha Deus na minha vida ali, naquele momento, eu sabia que o Senhor estava comigo. Pode fazer. Aí ela foi, pegou o bisturi e cortou aqui. Cortou a veia do meu pulmão. Meu Deus. Eu subi morrendo. A senhora vê como é que Deus faz. Eu subi morrendo. Eu subi morrendo. Eu fiquei 2 semanas no CTI, antes de ficar 2 também lá na frente. 2 semanas, morrendo. Mas aquilo ali era a vontade de Deus, porque eu falei que não ficaria. E naquele dia eu tinha que ficar pela vontade do Senhor Deus. Glória a Deus. E fiquei. Mas quando passou essa semana, lá com aquele aparelho no nariz, que tem tudo ali com ele ali, tem tudo aqui, ó, com os aparelhos, o que aconteceu comigo? Deus começou a me mostrar. Aí foi aonde eu olhei para o corredor, nos sonhos que Deus me dava, eu olhei para o corredor assim, um corredor, eu vou dar um exemplo do tamanho do corredor. Daqui da frente da igreja, lá quase lá no final da rua, onde passa o ônibus. É grande demais lá dentro. Então, eu olhava daqui para lá, eu me via lá, como Deus tinha me mostrado. Aí eu ficava pensando, meu Deus, eu só posso estar maluco. Porque como é que eu posso estar me vendo ali? Eu pensava isso. Aí eu cheguei a virar o rosto para um lado e olhar de novo. Lá eu me vi de novo. Aí eu sabia que Deus ali estava comigo. Irmãos, aí começaram, antes de todas as coisas, me levaram para fazer cateterismo. Fizeram o primeiro cateterismo. Graças a Deus não aconteceu nada. Me levaram para fazer o segundo cateterismo. Mas eu já tinha passado pelas médicas lá embaixo, que tinha me cortado. E quando eu cheguei numa sala, tinha um médico e tinha um japonesinho que estava aprendendo. O que ele fez? Eu vi que aquele homem ali, ele não sabia fazer nada. Deus estava dizendo para mim que aquele homem não sabia fazer nada. E eu, deitado na cama, eu comecei a orar. Senhor, não deixa que esse homem toque a mão em mim. Aquelas mulheres lá embaixo tocaram a mão em mim. E o Senhor viu o que me aconteceu. Eu orei desse jeito a Deus. Orei baixinho, sem que ninguém visse nada. E eu só orando. Irmã, sabe o que aconteceu? O médico virou para ele e falou assim, o Senhor vai preparando ele. Vai preparando ele, porque eu vou lá na sala, vou trocar de roupa e vou mexer nele. Por enquanto o Senhor vai preparando. E eu dizia para Deus, Senhor, que esse homem não toque em mim. Que esse homem não toque em mim. Irmã, olha o que aconteceu. Todos os aparelhos daquela sala pararam. Não desligou, parou. Ele ficou aceso, mas não respeitava o comando dos homens. E eu ria, eu sorria. Sabe por que eu sorria? Porque eu sabia o que estava acontecendo. Os aparelhos não funcionavam. E eu ria. Aí o que foi? O médico voltou. Quando o médico voltou, que olhou que os aparelhos não funcionavam, eles trocaram de aparelhos, botaram um aparelho novo, porque o hospital que eu fui, que Deus me levou, não é qualquer hospital não. É um hospital de excelência. O Senhor, não, quando Deus leva, Ele não põe vocês em qualquer lugar não, irmão. Aleluias. Muitas das vezes Ele pega a mim, pega você e leva para um lugar para ver o murmúrio da senhora, do Senhor dele, ver murmurar contra Deus. Foi o que Ele fez comigo. Ele me levou para a posse, um lugar que mata todo mundo, que só vive com essas coisas ruins. Mas eu não abri a minha boca para falar nada, eu só agradeci. Então, irmã, quando... Até me perdi aqui agora onde eu estava.
Oi? Quando eu estava no corredor, né? Quando eu já estava no corredor, olhando as pessoas, né? Aí Deus me mostrou todas as salas e as pessoas com quem era para mim falar. Era incrível, porque eu comecei a orar na minha sala e começou essas pessoas a aparecerem. Essas pessoas chegavam na minha sala para falar comigo. Tinha pessoas que diziam: esse irmão aí é abençoado. Mas elas não sabiam que não era eu ali, não. Era o Espírito Santo de Deus que estava passeando ali, não era eu. Glória a Deus, aleluia. Era o Espírito Santo de Deus que foi comigo, que entrou comigo naquele lugar. Irmãs, eu comecei a falar com aquelas pessoas, a orar por aquelas pessoas, aquilo que Deus tinha me dito em sonhos. Comecei a orar, Eita, Deus comecei a falar com aquelas pessoas sobre a palavra de Deus, e olha o que aconteceu. Antes de eu subir para ser operado, Deus me deu um sonho. Lá no hospital, Deus disse assim, ó: amanhã o Paulo vai ser operado. Vão vir aqui meia-noite falar com ele. De manhã cedo vão levar ele, depois você. E depois todas aquelas pessoas que vieram aqui, que estiveram aqui ouvindo a palavra, esses também vão ser operados. Nós já estávamos há 20 dias sem operação. Irmãs, aconteceu conforme Deus falou. Eu ainda fiquei com medo de falar uma coisa que eu pensei: será que eu vou falar e isso aí vai se cumprir com esse rapaz? Eu fiquei 3 vezes sem falar, fiquei quieto, mas 3 vezes vieram o sonho. Meu Deus, é forte. 3 vezes vieram o sonho. Aí eu falei: meu Deus do céu, eu vou falar. Aí falei para ele. Quando foi meia-noite, buscaram o Paulo. De manhã levaram ele. No outro dia fui eu. Só que comigo foi diferente. Comigo foi diferente. Eu subi. Quando estou na sala de preparação, chegou o médico trazendo um papel para que nós assinássemos aquele papel para poder abrir o meu peito. Aí ele disse para mim assim: olha, eu vou assinar, eu peço que o senhor assine aqui para que o senhor nos dê autorização para abrir o Senhor. Porque qualquer coisa que acontecer com o Senhor já foi autorizado pelo próprio. Aí, pode fazer. Essa foi a minha resposta, sorrindo: pode fazer. Meu Deus. E ele pegou, mas a minha confiança era tão grande no Senhor, quando eu falei: pode fazer, que acabei de assinar o papel. Meus irmãos, é difícil a pessoa acreditar no que eu vou dizer, mas o céu desceu diante dos meus olhos. A minha mão tocava as estrelas. Desceu, eu deitado, assim olhando, eu dizia: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu já achei que eu estava cego, que eu não estava mais enxergando, porque o que eu via era estrela, aquilo tudo estrelado dentro daquela sala, e eu via aquilo o tempo todo, irmão. E aconteceu que eles me levaram para a sala. Aí o médico disse para mim assim: eu vou dar um cortezinho aqui no senhor, e o senhor vai estar dormindo já já. Aí eu falei: tá bom, a minha palavra era só essa, sem medo, pode cortar. Ele cortou. Mas quando ele pensava que eu estava dormindo, foi aí que eu estava acordado, irmão. Porque eu fiquei de pé, olhando o meu corpo aqui, com um buraco deste tamanho, e eu daqui olhando o meu corpo. Eu em pé olhando o meu corpo. E os médicos ao redor. Mas tinha um médico que não era de lá. Tinha um médico diferente de todos. Tinha um médico que ele, no olhar dele, eu chorava, porque eu lembrava e lembro do olhar dele. Eu chorava. Irmãs, tá aqui, ó. Para quem quiser ver, tá tudo escrito. Eu tinha que trocar as válvulas do meu coração, porque tudo tá podre. Era para arrancar. Eu estou falando dessa forma porque quando tá ruim, tá podre. Eu tinha que arrancar, jogar fora, porque não prestava mais. Já tá aqui, ó. Trouxe para que todos vejam. Tinha que botar válvula de plástico
válvula mecânica e tomar remédio para que essas válvulas funcionem até morrer. Mas esse médico que eu estou falando, ele pôs a mão dele dentro desse buraco. Ele não tinha nenhum instrumento na mão dele. A mão dele estava livre assim. E os outros estavam com instrumento. Mas a mão desse médico não tinha nada disso. Ele pôs a mão dele dentro do meu peito e só balançava a mão. Só balançava a mão. Eu só via a mão dele balançando. E eu parado olhando e vendo a mão dele fazendo assim aqui dentro. Porque quando abre isso aqui, quem não sabe é um buraco desse tamanho que fica. E a mão dele balançava. Balançava dentro do meu peito, balançava. Pronto. Eu sei que dali me levaram lá para o CTI. Eu fiquei no CTI. Quando eu acordei, irmã, aí eu soube por todos. Mas eu já sabia. Mas eu soube pelos outros dizendo assim: essa operação deste homem, que operação, hein? Como é que pôde? Tinha que trocar. E não trocou nada. Eu vi as pessoas dizerem. Uma operação bem sucedida. Aí deram honra e glória ao homem. Mas eu não abri a minha boca para dar honra nem glória a ninguém dali. O meu agradecimento, a minha honra e minha glória foi dada ao Senhor. Porque eu sei que foi o próprio Deus que fez aquilo comigo. Eu saía da minha casa, para onde quer que eu fosse, com toda essa doença que eu tinha, irmãs, mas a senhora não conseguia dizer que eu estava doente. A senhora não conseguia dizer que eu estava com aquilo que eu estou dizendo aqui. E Deus, assim que Ele me curou, eu mandei ali para ele ver, após a operação, uns 2 meses depois, como Ele me colocou de volta, para que todos vejam, ali com Ele. Mandei para ele para que ele veja. Então, irmã, tudo isso aconteceu. Aí passou-se. Quando foi, a minha filha chegou lá no hospital para fazer uma oração. A minha filha também é da igreja também, foi fazer uma oração. Aí nós fechamos a porta, né? E fomos orar. Porque Deus estava me mostrando coisas que eu estava vendo. E nós fomos orar. Quando nós fomos orar, irmão, apareceu 3 demônios, 3, diante de mim. Apareceu e falou. 3 funcionários lá do CTI. O primeiro chegou assim, abriu a porta, olhou e disse: o que vocês estão falando aí? Aqui não é lugar para esse teu Deus. Em voz alta. Meu Deus. Aqui não é lugar para esse teu Deus. Aí eu fiquei quieto, eu só disse uma coisa: Senhor, está em tuas mãos. Eu não respondi mais nada, eu não falei nada. Eu só disse: Senhor, está em tuas mãos. Aí o segundo me olhou assim, de cima para baixo, eu cheio de corte, puro para tudo quanto é lado. Ele disse assim: o que é que você ganhou com esse teu Deus? Olha aí o que você ganhou. Todo cortado, todo arrebentado. Manda esse teu Deus te levantar. Mesma coisa eu disse: Senhor, está em tuas mãos. Essa palavra. O terceiro veio, foi uma mulher grandona, disse assim, para quem entende e conhece, ela disse assim: olha, não sou eu que estou falando não, quem está falando é eles. Para quem conhece, sabe que é legião de demônios que ali dentro estava. E essa legião de demônios sabia que eu ia estar lá. Porque Deus me mandou para lá. E ele já sabia que eu ia estar lá. Minha irmã, meu irmão, foi aí que as coisas começou a acontecer. Deus começou a me dar visão dentro daquele hospital. Mas ao vivo, sem dormir, Deus começou a me dar visão. Deus me mostrou as escrituras do Senhor. Passou todas as escrituras do Senhor diante dos meus olhos na parede. Eu comecei a ver as escrituras passar. As escrituras de Deus ficavam passando e eu ficava pensando e imaginando: meu Deus do céu. E olhava
Enquanto eu estava olhando, ela continuava passando. Quando eu fechava os olhos, ela parava. Quando eu abria os olhos, ela continuava a passar. Eu vi todas as escrituras de Deus que o Senhor me mostrou. Irmão, eu sei que é difícil de acreditar. Eu sei que é difícil de acreditar. Mas Deus me mostrou maná que caiu dos céus dentro daquele hospital. Aquele hospital ficou branquinho. Ficou branquinho. A minha cama ficou branquinha. É coisas difíceis. Mas a minha cama ficou branquinha. O tempo todo Deus me mostrava. Deus me mostrou uma mão nos céus assim, que eu já tinha sonhado em casa com essa mão. Eu tinha sonhado, eu vi essa mão nos céus em sonho dentro de casa. E lá, ao vivo, olhando, Deus me mostrou a mão assim, ó, que eu estava vendo as estrelas. Deus mostrou a mão. E quando essa mão se abriu naquele monte de estrelas, e ali mostrou-se a face de Jesus. Irmão, eu sei que é difícil, mas eu estou aqui na presença de todos vocês aqui agora, falando uma coisa que Deus me mostrou. O meu testemunho é o próprio Deus, é o próprio Senhor, que me fez ver todas estas coisas. Glória a Deus. E não me deixou desamparado. Eu tenho muito mais, mas é muito grande.